Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria convidá-los a separar algum tempinho hoje no seu dia para meditar na palavra do Senhor. Nosso texto que iremos olhar hoje está lá em Êxodo, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo de número 6. Então, Êxodo 19, do 1 até o 6. O texto fala assim: no terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali acampou-se em frente do monte. Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e os vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentamente ouvides a minha voz e guardares o meu pacto, então sereis minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino sacerdotal, uma nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Até aqui. O povo finalmente chega ao Sinai. Eles haviam saído do Egito, você lembra? No primeiro pedido de Moisés, na primeira ordem de Deus a Moisés, o primeiro pedido de Moisés ao faraó, já era para isso. Deixe meu povo ir para adorarmos o Senhor no monte. Agora, de fato, eles chegam ali. E Deus começa a transmitir para Moisés e de Moisés ao povo as suas leis. Agora, o Senhor vai renovar a sua aliança, ou reafirmar a sua aliança com aquele povo, estabelecer as leis que vão constituir o parâmetro de legalidade e de vida para aquele povo. Tem muitos aspectos interessantes aqui nesse texto, quero destacar alguns poucos para a gente poder pensar rapidamente. Primeiro que o Senhor é quem nos chama, né? Vemos Deus, o texto dizendo que Moisés chega ao monte e Deus o chama até ali, versículo 3, e do monte o Senhor o chamou, dizendo, assim falarás. Olha que interessante esse versículo, é Deus quem nos chama para si, ele está, a figura do monte traz isso, mais elevado do que nós, ele nos chama para si, nos achegamos a ele, nos achegamos porque ele nos chamou, assim como havia sido já com Moisés na sarça, é Deus quem o chama pela aparição da sarça e ele vai. Agora, a sarça ardente, né? Agora ele vai novamente ao Senhor porque Deus o chamou. E quando Deus nos chama, ele fala conosco. Ele nos dá instruções, ele nos dá ordem, ele nos mostra quem ele é, ele fala do seu caráter, ele fala de quem ele é para nós e quem devemos ser diante dele. Então, é Deus quem nos chama. Se cremos no seu nome, se cremos no nosso Senhor Jesus, é porque um dia ele nos chamou de forma eficiente e eficaz. Nenhum de nós conseguiria resistir ao seu chamado e pelo seu Espírito que habita em nós, agora fomos convencidos do nosso pecado. Então perceba que o texto já nos aponta por fato de que ele nos chama porque nos amou e agora somos atraídos a ele de forma que não conseguimos resistir e nos achegamos. E quando chegamos, ouvimos a sua voz, porque ele fala conosco. Ele vai dizer o que ele fez, mas eu quero focalizar aqui, então, em alguns aspectos. Primeiro ele lembra o que ele fez. Eu tirei vocês lá do Egito, no versículo 4, para depois dizer o que nós devemos fazer. Atentem para a minha voz. Sempre Deus primeiro nos age na nossa direção e depois nós reagimos a isso. Nunca é nós agimos e Deus reage. Não é eu faço e por isso Deus me abençoa. Não, Deus me abençoa, me chama, me convoca e por isso eu ajo. A santidade é algo que vem, a obediência é algo que vem decorrente do chamado de Deus, decorrente da libertação do Senhor. Ele nos libertou em primeiro lugar e por isso podemos obedecer, podemos ser santos e assim por diante. Mas veja que há também uma responsabilidade nossa. Atentem para a minha voz, ouçam a minha voz, guardem o meu pacto, a minha aliança. E se vocês agirem assim, vocês serão de fato a minha possessão peculiar. Toda a terra é minha, mas eu tenho um povo especial. É o que está dizendo no versículo 5. E esse povo especial, que é essa nação santa, separada, será para mim um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal, para ser o sacerdote de Deus no mundo. O sacerdote é aquele que leva e conduz o homem até Deus. Fomos chamados pelo Senhor, fomos libertados do Egito. Ele nos instrui a obedecermos com um propósito,
conduzirmos outras pessoas até Deus, sermos os seus sacerdotes neste mundo. Ouçamos a sua voz, ele tem nos chamado. Obedeçamos a sua voz. Ele já nos libertou da escravidão do pecado. Agora, conduzamos nossas vidas e outras pessoas aos pés da cruz de Cristo, para que ele seja glorificado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.